continuidade aos nossos vídeos falando sobre todas as opções que nós temos de investimento para compor a reserva de emergência, hoje nós vamos falar sobre o fundo DI. E você sabe o que é um fundo DI e como esse investimento funciona? Então no vídeo de hoje é isso que nós vamos tratar. Então fica ligadinho e vem comigo. Meu nome é Elaine Barros, do blog Rico do Zero, com mais um vídeo para você, que assim como eu, decidiu que vai ficar rico começando absolutamente do zero. O que é um fundo DI? Ou, como eles também são conhecidos, fundo referenciado DI. Eles são fundos de renda fixa, cujo propósito é acompanhar um indicador. Normalmente esse indicador é o CDI ou a taxa Selic. Por quê? Esse tipo de fundo, ele investe o seu capital prioritariamente em títulos de renda fixa. Ou serão títulos públicos do Tesouro, ou serão títulos de renda fixa, como um CDB, ou outros tipos de investimentos, mas todos de baixo risco e que acompanhem o índice do CDI. E quais são as características desse tipo de fundo? Esse fundo, eles são os mais conservadores dentre os fundos de renda fixa existentes no mercado. Eles possuem uma alta liquidez. Eles não têm um prazo de carência. Você pode solicitar o resgate e receber o valor do resgate no mesmo dia, ou no máximo no dia seguinte. Eles possuem um risco muito baixo, justamente porque eles investem em títulos públicos ou os títulos privados de baixo risco. Então, o risco que você corre nesse fundo é um risco baixo. Muito embora os fundos DI não possuam a garantia do FGC, eles têm uma característica que é só deles. O valor do patrimônio, o seu dinheiro, o patrimônio do fundo, ele fica separado do patrimônio do gestor do fundo. Então, se porventura tiver qualquer problema com a gestora, com a empresa que faz a gestão do fundo, o seu patrimônio ele está resguardado. E quais são as características desse tipo de fundo? Os fundos DI, eles são os fundos de renda fixa mais conservadores do mercado. Eles possuem alta liquidez, porque eles não têm prazo de carência. Você pode solicitar e ter esse valor resgatado, o valor que você quiser ter resgatado do fundo, no mesmo dia, ou no máximo no dia seguinte. Eles possuem um baixo risco, justamente porque eles investem prioritariamente em títulos públicos ou títulos privados com baixíssimo risco. Eles não possuem a garantia do FGC. Contudo, o valor, o patrimônio do fundo, ele fica separado do patrimônio da gestora do fundo. Então, se porventura a gestora tiver qualquer problema, o seu patrimônio ele está resguardado, justamente porque ele está separado do patrimônio da gestora do fundo. Você possui também um diferencial. Quem investe através de fundos, então a gestão do seu patrimônio feita através de um profissional, de forma profissional. Esses profissionais, eles buscam os melhores ativos do mercado para compor o fundo e dar uma maior rentabilidade. Falando na rentabilidade, os fundos DI, por serem muito conservadores, normalmente eles não batem o benchmark deles, que é o CDI, normalmente. Mas você consegue achar no mercado bons fundos DI que pagam entre 97 a 102 do CDI. Isso é uma excelente rentabilidade. E quanto às taxas e impostos que são aplicados através desses fundos, desse tipo de investimento? Os fundos DI, assim como outros ativos de renda fixa e renda variável também, eles sofrem a incidência do IOF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras, e sofrem a incidência do IR, que é o Imposto de Renda. E os fundos, eles têm ainda a taxa de administração. As taxas de administração praticadas no mercado, elas são diversas. Um fundo DI, como é um fundo conservador, você encontra aí taxas de administração de 0,2, de 0,3,
de 0,5% até 1%. Então, para o fundo ser bom, a taxa até 0,5% tá legal. Então, tem que analisar a taxa. Por quê? Porque se a taxa for alta, vai impactar na sua rentabilidade. O IOF, ele é cobrado da seguinte forma. Ele é um imposto que é cobrado de forma regressiva durante os primeiros 30 dias de investimento. Então, se você resgatar o dinheiro do fundo antes dos 30 dias, você vai ter a incidência do IOF nos rendimentos, de forma regressiva. Quanto mais tempo o dinheiro ficar investido, menor será o valor da alíquota do IOF. Da mesma forma, acontece com o imposto de renda. Ele também funciona em tabela regressiva. Quanto maior o tempo que você deixar o dinheiro aplicado, menor será a alíquota que será cobrada de imposto de renda. Então, quanto mais tempo você deixar o dinheiro, menos imposto você vai pagar. Os fundos e o fundo DI também, eles possuem o Come Cotas. E o que é o Come Cotas? O Come Cotas é uma antecipação do imposto de renda. Essa antecipação ela acontece no último dia útil do mês de maio e no último dia útil do mês de novembro. Então, como é que funciona essa incidência do Come Cotas? Os fundos, eles vão cobrar a título de antecipação de imposto de renda a menor alíquota possível daquele fundo. Então, se for um fundo de curto prazo, a menor alíquota é 20%. Se for um fundo de longo prazo, a menor alíquota do imposto de renda será de 15%. E essa alíquota ela vai ser cobrada do valor que apenas dos rendimentos do fundo nos meses de maio e novembro. Vamos dar um exemplo. Você fez um investimento e durante aqueles 6 meses você teve a rentabilidade das cotas do seu fundo. No mês de maio, ocorre a incidência do Come Cotas no percentual de 15%, na alíquota de 15%. Então, depois de 2 meses, mais ou menos, você resolve resgatar o seu dinheiro. E esse período que o seu dinheiro ficou investido equivaleu aí aos 180 dias. 180 dias, a maior alíquota do imposto de renda é 22,5%. Como já foi descontado 15%, você vai pagar apenas a diferença do imposto, que seria 7,5%, em cima do valor que você já pagou de 15% de imposto de renda. Ah, Elaine, o valor que rendeu durante esses 2 próximos meses, que eu não incidi o Come Cotas. Sobre esse valor, você vai pagar a alíquota integral de 22,5%. Tá certo? Se você não entendeu, se ficou com alguma dúvida nesse sentido, deixa nos comentários, porque o meu objetivo é que você entenda como é que funciona o Come Cotas. E como é que acontece a incidência desse Come Cotas? As pessoas elas pensam que elas estão pagando em dobro o imposto. Não, na verdade, você está pagando pingadinho esse imposto. Ele é pago de forma pingada, parcelada. Vamos dar um exemplo para você conseguir entender como é que funciona o Come Cotas. O investidor, ele compra 15 cotas de um fundo, valendo R$1.000 cada cota. Durante um período de 6 meses, a cota se valoriza e fica valendo R$1.100. Então, nesse período, o investidor não tem mais R$15.000 investido, ele tem R$16.500, porque a cota agora vale R$1.100. Ocorre que no final, no último dia útil do mês de maio, tem a incidência do Come Cotas, no valor de 15%. 15% sobre o lucro que ele teve naquele período, R$1.500, nós teremos R$225 de imposto de renda. Então, você vai reduzir dos 1.500, que foi o que ele teve de lucro durante esse período, você vai reduzir o imposto de renda R$225. Então, ele vai ter de lucro R$1.275. O patrimônio dele ficou em R$16.275. Então, eu posso dizer que ele tem 15 cotas, somando um valor de R$16.275? Não. Você vai pegar o valor total que ele tem no fundo hoje
já abatido como cotas, e vai dividir pelo valor atualizado da cota, que é R$ 1.100. Então, 16.275 dividido por R$ 1.100, ele vai ter 14,79 cotas. Então, o que reduz não é o valor da cota. O que reduz é a quantidade de cotas no fundo. Por isso, o nome Come Cotas. E quando será vantajoso, será interessante para mim, investidor, investir através de um fundo DI? O investimento através de um fundo DI, ele é interessante para você que quer compor a sua reserva de emergência. Ele é interessante também para diversificação, porque como nós vimos, o gestor é um gestor profissional e ele busca os melhores ativos de renda fixa para compor aquele fundo. Então, é uma boa alternativa para diversificação. E para quem também está querendo sair da caderneta de poupança, pode investir através de um fundo DI, que é um fundo conservador, assim como a caderneta de poupança. E qual o valor que eu consigo entrar nesse fundo? Vai depender do gestor. Cada fundo tem as suas características e por isso é muito importante que quando você for escolher o seu fundo DI, você olhe o prospecto do fundo. Analisa o fundo, vê quem é a gestora, quanto ele está pagando de rentabilidade, qual é a liquidez que ele oferece, quais os tipos de investimento que ele possui. E para que você possa fazer uma boa análise daquele fundo, porque aquele fundo ele precisa ser adequado ao seu objetivo, ao objetivo que você está tendo na hora que você vai buscar aquele tipo de investimento. Então, não deixe de olhar o prospecto do fundo. Então, o valor também, o valor que você vai iniciar as aplicações num fundo DI, ele depende do fundo, mas normalmente inicia-se com R$ 1.000. E depois do primeiro aporte, né, depois que você contrata o fundo, normalmente você pode fazer aportes a partir de R$ 100, R$ 200, aí vai depender do fundo, você vai ter que analisar o prospecto de cada fundo para saber quais são os valores que ele trabalha. E como eu posso investir num fundo DI? Investir no fundo DI é muito simples. Os fundos DI eles estão disponíveis através dos bancos ou através das corretoras de valores. Você vai entrar no site da sua corretora, você vai ter diversos fundos disponíveis para você e dentre os fundos de renda fixa, você vai escolher aquele que tem o DI no nome, ou referenciado DI, ou fundo DI, ou fundo com outro nome DI, então tem que ter DI. Entra no fundo, olha o prospecto, verifica se ele está de acordo com os seus objetivos e contrata. Uma vez contratado, você vai poder fazer aportes naquele fundo todos os meses. Precisando resgatar, você entra na corretora, solicita o resgate e aquele valor vai estar na sua conta na corretora ou no mesmo dia ou no máximo no dia seguinte. Pessoal, eu espero que vocês tenham entendido o que é e como funciona e quando ele é interessante para gente, os fundos DI. E se restou qualquer dúvida desse assunto, pode deixar nos comentários, porque eu vou ter um enorme prazer em responder. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, clicando no botão vermelho aqui embaixo e ative o sininho, que é para você ficar por dentro toda vez que eu colocar um vídeo novo no ar. E se o vídeo gerou valor para você, deixa o seu joinha e compartilha com os amigos, porque vai me ajudar muito na divulgação do canal. Foi um enorme prazer, um forte abraço e até o próximo vídeo.